Você está no canal Informática para Cegos, com Giovanni França Pereira. Olá pessoal, tudo bem com todos? Giovanni falando, trazendo aí mais um vídeo aqui para o canal. Pedir para os amigos aí se inscrevam, deem um like, compartilhem, comentem, né, ou mandem um e-mail no informaticaparacegos45@gmail.com, que a gente conversa lá, troca ideias também sobre tutoriais aí. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu blog para quem quiser ver os textos que lá estão, né, os tutoriais em texto, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou demonstrar aqui algumas configurações do TalkBack. A gente compra um telefone novo, né, e a gente precisa configurar o TalkBack para que ele para que ele funcione melhor, né, com algumas configurações básicas ali. Então eu vou fazer aqui, eu vou desbloquear o celular. 10:57. Brás foto. Tem duas Moto maneiras de se TikTok. acessar o menu de configurações. As configurações do TalkBack. Eu vou fazer aqui, eu vou entrar em configurar. Ike. Lembrando que eu estou usando o Vostec, Motorola. Brasil acessível. Se por acaso o configurar não tiver na sua tela inicial, você pode puxar com os dedos de baixo para cima, para ele abrir a lista de aplicativos. E você procurar aqui. Nota, Bitcoin, BMI, Alexa, gravador de voz, Shopee, Low Code, configurar. Configurar. Eu vou abrir. Configurar. Pesquisar Vou varrer configurações. Galera, sem marcador, botão. Acessibilidade. Rede, apps e bateria, tela, plan, som, armazenamento, privacidade, localização, segurança, contas, acessibilidade, leitores de tela, acessibilidade, ajuda e feedback, apps transfer, Geshulit, desativo, Prudence, Screen, leitores, selecionar para Talkback, ativado, Talkback, voltar, Talkback, usar Talkback, ativado, opções, título, atalho do recurso Talkback, manter as teclas de volume pressionadas. Então o que acontece? Esse atalho aqui é interessante pelo seguinte. Aqui, ó, sim, tá ativado. Configurações de atalho, interruptor. Digamos que você precise de ajuda, né, para fazer uma configuração de uma pessoa que enxerga para mexer no seu celular. Só que para a pessoa poder mexer no seu celular, o TalkBack tem que estar desativado, porque os gestos mudam para quem enxerga para quem não enxerga. Então o que acontece? Você vai para não precisar estar entrando toda hora em configurações, acessibilidade, TalkBack, para não precisar estar fazendo tudo isso, existe esse atalho de acessibilidade aqui, que é o quê? Você vai segurar ambos os botões de volume com 2 dedos, né? Um dedo no botão que baixa o volume e o outro dedo no botão que aumenta o volume. Vai segurar os 2 botões juntos por uns 3 segundos. TalkBack desativado. TalkBack desativado, ele desativou. Aí agora eu quero ativar. Aí você vai entregar seu celular para a pessoa mexer. Ela vai fazer o que tem que fazer, vai te devolver e aí você vai ativar aqui também nos botões de volume. Mesma coisa. TalkBack ativado. TalkBack. Voltar. Beleza. Botão. Seguindo aqui nas configurações. TalkBack. Usar. Opções. Atalho do recurso. Sim. Configurações. Vou abrir aqui. Configurações. Configurações do TalkBack. Configurações. Novos recursos no TalkBack. 1 de 17. Na lista. Áudio. Título. 2 de 17. Configurações da conversão de texto em voz. 3 novos recursos. Conheça as atualizações. Saiba mais. Próxima. Botão. Vamos ver o que tem aqui. Novos gestos. Para deixar a conferir todos os gestos. Também é possível conferir esse. Próxima. Coisas botão. novas do TalkBack. Anterior. Botão. Fechar. Eu vou fechar aqui. Tutorial. Você pode acessar. Fechar. Aqui é um tutorial. Configurações do TalkBack. Configurações do TalkBack. Então. Novos áudio. Título. 2 de 17. Para mostrar para vocês. Ó. Configurações da conversão de texto em voz. 3 de 17. Então aqui tem a questão. Tem a Global BR. Verbosidade. Configurações da conversão de texto em voz. 3 de 17. O sintetizador, questão de velocidade, volume da voz, enfim. Verbosidade. Vou abrir aqui. Verbosidade.
Escolher uma predefinição personalizada, Tá, aqui. detalhes de Aqui, ó. verbos, falar dicas de uso, após descrever o conteúdo, sugerir como usá-lo, desativado, interruptor, 3 de Tá? Dicas de uso, 16. né? Isso aqui eu desativei, porque não quero que ele fique falando toda hora ali. Toque 2 dedos para ativar, né? Deslize para cima, não sei o quê. Então, desativei isso. Falar informações da lista e grade, ativado, Aqui interruptor, tá 4 ativado, de né? 16. Sempre falar o número de itens na lista, falar a contagem para todos os métodos de rolagem, desativado, Aqui também tá interruptor, desativado, 5 de não preciso 16. disso. Falar o tipo do elemento, para itens em foco, ativado, interruptor, Tá, 6 ativado. de ouvir nomes de janelas, ouvir os nomes das janelas do sistema e de entrada, por exemplo, ao mudar para a barra de status, as notificações ou outro teclado, ativado, interruptor, Né? Não vou 7 de mexer aqui. falar notificações com tela desligada, desativado, Isso aqui interruptor, 8 de desativado, porque, 16. né, senão, toda vez que tiver uma notificação e a sua tela estiver desativada, estiver bloqueada, ele vai ficar falando as notificações. Então isso não é bom. Então deixa assim, desativado. Alterar tom de voz, falar letras excluídas em um tom de voz mais agudo, ativado, interruptor, 9 Interessante de isso aqui, porque daí 16. quando você vai apagar um caractere, ele vai soar com um som diferente. Falar letras com exemplos. Ao selecionar teclas do teclado ou navegar por caractere, você ouvirá um exemplo junto a cada letra, como H, hotel, ativado, interruptor, 10 de 16. Eu acho isso interessante, não vou desativar, né? Teclado falado. Teclado na tela, caracteres e palavras, 11 de Então 16. aqui seria o teclado, Mensagem, teclado falado, teclado virtual, na tela, né? caracteres e palavras, teclado falado, teclado físico, caracteres Teclado e palavras, físico, 12 de 16. né? Caso você conecte um teclado via Bluetooth aqui para mexer. Letras maiúsculas, dizer letra maiúscula, 13 de 16. Deixar, né, aqui. Falar todas as atualizações, Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, letras maiúsculas. Não Eu fazer, abri aqui, selecionado, ó. não fazer nada. Não fazer nada, Selecionado, dizer letra maiúscula. né? Tá marcado aqui para dizer. Mudar o tom de voz. Mudar o tom de voz. Tocar som. Tocar som. Cancelar. Cancelar. Botão. Vou cancelar aqui. Verbosidade. Eu vou deixar ali como tava, né? Falar os códigos do elemento. Falar todas as atualizações de progresso. Inclui atualizações ao fazer downloads. Falar todas as atualizações de progresso. Inclui atualizações ao fazer downloads. Seguir rotas de carro e muito mais. Quando o recurso está desativado, você ainda recebe atualizações, mas com menos frequência. Desativado, interruptor, Então isso aqui tá 14 desativado. de 16. Não vou... Falar os códigos do elemento, para botões sem marcador, desativado, interruptor, isso 15 isso de aqui 16. é para os botões sem rótulo, né? Que daí ele diz sem marcador, sem marcador. Se marcar isso aqui, ele vai dizer um código, um número para esse botão, que não tem rótulo. É interessante isso aqui. Eu vou ativar. Para botões sem marcador. Ativei. Falar pontuações e símbolos, desativado, interruptor, Desativado, 16 de 16. é bom deixar assim, porque senão ele vai, quando for ler qualquer coisa, ele vai ler junto à pontuação. Por exemplo, olá, vírgula, né? Então, ele vai ler toda a pontuação e isso às vezes atrapalha, fica chato isso. Falar pontuações e símbolos. Então aqui é isso. Vou voltar aqui. Configurações do som e vibração, Então, 5 de 17. Som e vibração. Verbosidade. Vou entrar aqui em som e vibração. Vamos ver, e vibração. Som e feedback de vibração. Ativado. Interruptor. 1 de 4. Então, na lista. Então, 4 som de vibração, itens. né? Redução de áudio. Diminuir o volume de outros áudios quando o talkback falar. Ativado. Interruptor. Então isso aqui 2 de 4. ele vai reduzir o som de outras coisas quando o som do talkback vai se sobrepor às outras mídias. Isso aqui deixei ativado. Redução de áudio. Diminuir o volume de outros áudios quando o talkback falar. Ativado. Feedback de som. Ativado. Interruptor. Vol. Da resposta falada. 50% do volume da fala. 4 de 4. O volume da fala, né? É isso aqui. Vou voltar aqui. Controle. Personalizar menus. Controles. Aqui. Personalizar gestos. 7 de 17. Aqui você vai personalizar os seus gestos, né? Eu não vou... Aqui eu sugiro deixar como tá, né? Não mexer na questão dos gestos, porque
Mensagem, personalizar padrão, né? gestos, 7 de 17. Sugiro não mexer, mas eu vou mostrar aqui como é que seria, ó. Praticar gestos, 1. Redefinir configurações de um dedo, título, 3 de deslizar para cima, mover o foco da navegação para trás ou ajustar o controle de leitura para cima, 4 de 21. Então aqui tem todos os gestos do TalkBack. Configurações, eu não vou mexer aqui. cobrir Olha só, sensor então, de personalizar menus, 8 mas de aqui eu vou entrar. Personalizar menus. Eu vou entrar aqui, ó. Personalizar menu do TalkBack. Para usar o menu do TalkBack, deslize para baixo e depois para a direita. Tá, 1 de 2, na lista, 2 itens. Quais itens que você quer que apareçam no menu do TalkBack? Eu vou abrir aqui. Personalizar ações para o item atual. Título, 1 de 30. Marcado. Caixa de seleção. Sugestões ortográficas. Mostra quando o cursor está sobre uma palavra incorreta. 2 de 30. Marcado. Caixa de seleção. Ações. Mostra quando há ações para o item atual. Marcado. Caixa de seleção. Links. Abre links dentro de um item em foco. 4 de 30. Isso aqui, não marcado, caixa de seleção, navegação da página, vai para a próxima página, marcado, caixa de seleção, adicionar ou editar identificadores, marcado, caixa de seleção, adicionar ou editar identificadores, aparece quando você seleciona um item sem identificador, 6 de 30. Eu vou tirar isso aqui. Aparece quando, marcado, caixa de seleção, descrever imagem, ler texto e ícones de uma imagem selecionada, navegação, título, 8, não marcado, caixa de seleção, navegação, ler por caractere, editar opções de navegação, desativado, leitura, título, 1. Não marcado, caixa de seleção, ler desde o início, ler todo, marcado, caixa de seleção, ler a partir do próximo item, ler todos os itens na tela a partir do próximo item, marcado, caixa de seleção, copiar última frase falada, copiar não marcado, caixa de seleção, soletrar última frase falada, não marcado, caixa de seleção, repetir última frase falada, não marcado, caixa de seleção, verbosidade, mudar marcado, caixa de seleção, idioma falado, mudar o idioma falado. Aparece apenas quando você tem vários idiomas de conversão de texto. Não marcado. Caixa de seleção. Redução de áudio. Diminuir o volume de. Não marcado. Caixa de seleção. Feedback de som. Ouvir. Não marcado. Caixa de seleção. Feedback de vibração. Recursos específicos. Marcado. Caixa de seleção. Pesquisa direta. Inserir um termo de pesquisa para encontrar o texto. Inserir um termo. Marcado. Caixa de seleção. Ocultar ou exibir a tela. Marcado. Caixa de seleção. Comandos de voz. Controlar o TalkBack. Outro. Título. Marcado. Caixa de seleção. Configurações do TalkBack. Abrir as marcado. Caixa de seleção. Configurações da conversão de texto. Não marcado. Caixa de seleção. Ações do sistema. Acessar todos os apps e as configurações rápidas. Marcado. Caixa de seleção. Configurações da linha Braille. Abrir as configurações da linha Braille. 30 de 30. Vou tirar porque eu não tenho linha Braille. Configurações. Vou desativar. Então é isso. Desativei ali. Personalizar controles de leitura. Aqui para usar interessante. Personalizar controle. Personalizar controles de leitura são as opções que eu posso colocar ou tirar da granularidade do TalkBack. Então vamos ver o que tem aqui e o que não tem. Vamos ver. Personalizar leitura. Título 1. Não marcado. Caixa de seleção. Ações. Realizar ações. 2 de marcado. Caixa de seleção. Verificação ortográfica. Navegar por erros ortográficos. Navegar por erros marcado. Caixa de seleção. Caracteres. Ler um caractere por vez. Marcado. Caixa de seleção. Palavras. Ler uma palavra. Marcado. Caixa de seleção. Linhas. Ler uma linha. Marcado. Caixa de seleção. Parágrafos. Ler marcado. Caixa de seleção. Títulos. Navegar. Marcado. Caixa de seleção. Controles. Navegar por itens. Marcado. Caixa de seleção. Links. Navegar pelos. Não marcado. Caixa de seleção. Pontos de referência. Não marcado. Caixa de seleção. Janelas. Acesso. Não marcado. Caixa de seleção. Containers. Sair. Marcado. Caixa de seleção. Navegação padrão. Ler um item por vez. Isso aqui, 14 por padrão, não vem marcado, tá? Então você vai vir aqui e vai marcar isso aqui. Caixa de seleção. Navegação padrão. Então, ler isso um aqui item por vez. 14 não vem de 23. ativado no TalkBack. Você tem que vir aqui e ativar. Não marcado. Caixa de seleção. Velocidade da fala. Mudar a
Não Só da marcado, fala. caixa de seleção, verbosidade, Verbosidade. mudar, não marcado, caixa de seleção, falar pontuações e símbolo, não marcado, caixa de seleção, idioma falado, Idioma falado. recursos especiais, não marcado, caixa de seleção, ocultar tela, Ocultar ocultar, tela. não marcado, caixa de seleção, redução de áudio, não marcado, caixa de seleção, rolar, não marcado, caixa de seleção, volume do Google Assistant. Volume do Google Assistente. Personalizar, personalizar controles de Então, personalizar menu do Talkback. é isso aí. Que tem de Personalizar, configuração aqui. cobrir sensor de Então, vamos proximidade, ver. descrições automáticas, cobrir sensor de proximidade para interromper a fala, ativado, interruptor, Isso 9 aqui de eu deixei 17. ativado, mas você pode desativar. Personalizar menu, descrições automáticas, para ícones, imagens e texto em imagens, 10 de 17. Vamos ver o que é isso aqui? Descrições, descrever ícones, desativado, 1 de 2. Descrever texto em imagens, ativado, 2 de 2. Ah, então ele descreve ícones e imagens. Então aqui só está ativado as imagens. Eu posso geral, ativar também os linha ícones. braille, teclado em braille, 12 de braille, título, descrições automáticas, para ícones, imagem, teclado em braille, 12 de 17, Tá. linha braille, Isso aqui, 13 de 17. se você tem alguma linha braille, né, que você possa conectar no seu celular para poder utilizar. Geral, título, tutorial e ajuda, 15 de Tutorial e 17, ajuda. configurações avançadas, 16. Aqui tem mais, ó. Configurações avançadas, ó. configurações Vamos ver o que tem mais aqui, ó. áudio, título 1, falar senhas sempre faladas, ativado, interruptor 2 de 15. Então, isso aqui é interessante, porque às vezes a gente vai digitar senha em alguma coisa assim, e ele fala, se isso aqui não está marcado, ativado, ele vai dizer marcador, e você não vai saber o que foi digitado. Então, aqui é uma forma de saber o que você está digitando, né? Quais caracteres estão sendo, que estão sendo inseridos na hora da colocar a senha. Controles, rótulos personalizados, 4 de 15. 4 de 15. Tocar né? uma vez para ativar. Tocar uma vez em um item em foco para ativá-lo, desativado. Não, tocar isso uma vez aqui- para ativar. Tocar uma vez em um item em foco para ativá-lo, desativado. Interruptor, Não, 5 então, de 15. por padrão, a gente dá 2 toques para ativar o item. Se marcar isso aqui, com apenas um toque ele vai ativar. Ele vai executar a ação. Então, a gente também não quer isso aqui. Ordem de descrição dos elementos, status, nome, tipo, 6 de 15. Deixa assim. Formato de hora, 24 horas, 7 de 15. 24 horas. Formato de reduzir o atraso do título da janela, ativado, interruptor, Sim. digitação e teclado, preferência de digitação, pressionar uma tecla de letra para selecionar e depois soltar. Tocar 2 vezes Tá, para aqui se selecionar configura outras a teclas. questão 10 de 15. De como que você quer digitar. Eu gravei para o meu canal um vídeo sobre isso, só dessa opção aqui, explicando como é que ela funciona. Atraso do gesto de tocar e pressionar ao digitar, 3 segundos, padrão, 3 11 segundos. de 15. Atalhos do teclado, 12 de 15. Configurações do desenvolvedor, 13 de 15. Política de privacidade, termos de serviço, recolhido, mais 2 E aí, então, termos termos é de isso aí, pessoal. serviço. Tá, e agora eu vou mostrar para vocês o menu do TalkBack, que é fazendo aquele gesto. O app TikTok Ele- tem um ele é um notificador gesto- foto. Faz arrasta o dedo de cima para baixo, para direita, faz tipo como se fosse um L, né? Eu vou fazer aqui, ó. Peraí. Menu do Agora Talkback. abriu. Ó. Ações, na lista. Então aqui tem as opções, ó. Ler a partir do próximo e copiar última frase, idioma falado, ocultar tela, comandos de voz, configurações do Talkback, Ó, então aqui dentro, aqui nesse menu, eu posso acessar as configurações. É a outra maneira de acessar as Elo e configurações, Login, configurações do Talkback, de acessar as configurações, né? Sem ser lá pelo menu configurações, acessibilidade. Eu posso entrar também por aqui. configurações da conversão de texto em voz, E aqui também eu posso mexer na voz, sem também precisar entrar lá em configurações, acessibilidade e tudo mais. descrever imagem, Descrever imagem, cancelar, Cancelar. botão, fora, vou cancelar aqui. Moto App Launcher, Brasfoto, tela desativada, vibrar campainha, Beleza aí, pessoal. Então essas são as configurações do TalkBack, né? Você pode personalizá-lo aí, deixar a seu gosto, né? Eu aqui deixei a minha maneira,
né, algumas configurações ativadas, outras não estão ativadas, enfim, depende muito aí, né? Tá bom? Então, espero que gostem aí né? Boa semana para todos, né? E até o próximo vídeo. Um abraço. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário.